muito boa noite para você que está chegando, que vai chegar. Eu sou Eliane Cunha, professora e coordenadora aqui da Faculdade da Alma. E o que nós fazemos aqui na Faculdade da Alma? Aqui nós formamos terapeutas psicanalistas capazes de compreender e tratar a si e a seus pacientes nas esferas mental, emocional e espiritual. E o nosso tema de hoje é Descubra as oportunidades que os problemas trazem para a sua vida. É um tema que a gente vem batendo nessa tecla, a gente vem falando um pouquinho desse tema, bastante desse tema, mas porque é importante a gente assimilar e a gente aprender esse conteúdo, porque esse conteúdo traz vida. Uma vez que a gente aprende sobre isso, a gente aprende a ter vida. Porque problemas, como eu falei na nossa aula há 15 dias passado, se você ainda não assistiu, essa aula está incrível. Não assiste agora, não vai assistir agora você fica aqui. Mas assim que terminar essa aula, eu vou pedir para o Ricardo colocar um card aqui em cima, te direcionando para a nossa aula de 15 dias passado, porque nós falamos muito sobre essa questão dos problemas enquanto mensagens que a vida nos traz. Mensagens que a vida está dando para a gente e a gente não está entendendo, né? A gente não está sabendo ler essas mensagens, a gente não está conseguindo entender o que a vida está querendo falar. Então, essa aula de 15 dias atrás é muito importante. Acesse essa aula assim que terminar essa daqui, para você ir se curando, para você ir aprendendo sobre você, para você ir aprendendo sobre a vida, para você ir entendendo por que você está aqui, por que você chegou nesse plano, o que você está fazendo aqui, o que você tem que fazer aqui, qual que é o teu propósito e a tua missão aqui, tá bom? Mas, no tema de hoje, a gente vai falar sobre descubra as oportunidades que os problemas trazem para a sua vida. Como vocês sabem, eu sou terapeuta e já atendo clínica há 17 anos e eu estou acostumada a ouvir dos pacientes uma variedade de queixas. O paciente chega ali para mim na clínica, senta na minha frente e traz o seu sintoma. O que é o sintoma? O sintoma é aquilo que o paciente está vendo, aquilo que está doendo nele, aquilo que ele está conseguindo perceber enquanto um incômodo. Então, o que a pessoa consegue ver? Ela consegue ver aquilo que os olhos da nossa carne, os olhos carnais, conseguem perceber, e aquilo que o corpo consegue sentir. Então, a pessoa chega ali para a clínica, trazendo para a gente os seus sintomas. Para a gente é sintoma, para nós, enquanto terapeuta, é sintoma, mas para o paciente é um problema, um problemão, do qual ele não está conseguindo sair sozinho. Por isso que ele chega ali na clínica para a gente. O paciente, ele vem, ele traz o problema, ele traz a dor, ele traz a situação que ele está vivenciando, e nós sabemos que o olhar que o paciente está tendo é um olhar aqui, né? Um olhar aqui no raso, é um olhar apenas dessa percepção que ele tem de si mesmo. Como que o paciente está se percebendo, como que a pessoa está se percebendo. Ela está se percebendo como um ser material, uma pessoa que está vivendo um problema, que está vivendo uma situação, que está sentindo uma dor, e que essa situação, essa dor já virou uma bola de neve, e ela não está conseguindo sair desse problema, dessa situação que ela está vivenciando, né? Então, que tipo de situações são as mais comuns que as pessoas vivenciam hoje em dia? Eu fiz aqui uma listinha: ansiedade, depressão, angústia, tristeza, insônia, uma situação de incompreensão, a pessoa ela se sente não compreendida, sensação de injustiça, sentimento de medo, sentimento de pânico, baixa autoestima, dificuldade no relacionamento, enfim, ou qualquer outra situação de ordem psicológica. E a gente sabe que todas essas situações de ordem psicológica, ela vai trazer ali uma mensagem no físico, ela vai trazer um sintoma, né? Ela vai trazer algo que está querendo ser visto, algo que está querendo que a pessoa veja, que a pessoa perceba. Só que quando a pessoa ela está tendo uma percepção apenas da esfera física, da esfera material, ela acha que ela é só um corpo físico, qual que é a primeira reação que a pessoa tem quando ela sente uma dor? Buscar um remédio para tirar a dor, né? A primeira reação é: até agora eu não tinha isso, agora eu tenho, então eu não quero ter isso. Então, a busca da pessoa é tomar um remédio, é buscar uma forma
de, do mais rápido possível, se livrar daquele incômodo, se livrar daquela dor, se livrar daquela situação que tirou ela da zona do conforto, porque até então ela estava numa zona de conforto, agora não está mais. Então, ela busca essa forma de se livrar do problema. Quando a pessoa faz isso, e, na minha opinião, quando a gente olha, quando a gente sente uma dor e a gente toma um remédio para aquela dor ir embora, e a gente não olha mais a fundo para o que aquela dor quer nos trazer, para por que aquela dor está aqui, o que aquela dor quer me falar, o que aquela dor está me trazendo, a gente está pecando contra nós mesmos. É um grande pecado, na minha opinião, é um grande pecado contra nós mesmos. Por isso que eu me tornei psicanalista, né? Por isso que eu me tornei terapeuta da alma, porque a gente sabe que toda situação, a maioria das situações que a gente vivencia enquanto dor no nosso corpo, enquanto situações na nossa vida que nos tira da zona de conforto, ela tem um fundo mais profundo, né? Ela está mais lá embaixo. Segundo Freud, nós somos divididos em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. Hoje em dia, a gente já juntou pré-consciente com inconsciente, então ficou só consciente e inconsciente. Então, do consciente é 5% daquilo que nós estamos conscientes, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente percebe. 95%, e esse número já diminuiu, porque já estão dizendo que é 3% esse consciente, e o resto é tudo inconsciente. Então, esse resto aqui, ó, é o que está me determinando, mas eu não sei disso. Eu não estou consciente disso. Eu não sei como resolver essa questão aqui embaixo. Eu não aprendi a mergulhar ainda aqui embaixo, lá no fundo, para resolver o meu problema. Então, quando a pessoa chega na clínica, é isso que a gente faz. A gente vai ouvir a pessoa, a gente vai ouvir o sintoma dela, a gente vai ouvir a dor, a gente vai ouvir a queixa, para a gente mergulhar lá embaixo, para a gente buscar entender qual que é a mensagem lá, né? Da onde o foco, da onde que está vindo. A gente é um holofote, né? Você vê a luz, você vê aquela luminosidade, às vezes é tão grande, porque parece que o problema está tão grande na nossa vida, mas tem da onde está vindo essa luminosidade. Tem, né, um foco, tem uma origem, tem uma raiz. Então, a gente precisa entender. E quando eu vejo aquela situação e eu vou lá e coloco, né, um lençol sobre aquela coisa que está se apresentando para mim, eu não vou ver o lençol, mas eu também não resolvi o negócio lá no fundo, lá embaixo, lá atrás, né, a origem. Então, a gente precisa entender. Só que para a gente entender, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho maior de nós, né? Conhecer as nossas esferas, conhecer o todo, conhecer como nós somos criados, porque a gente aprende desde criança, na catequese, na escola dominical, às vezes na escola, na aula de religião, que nós somos criados por Deus, que Deus nos criou. E é isso que é o nosso discurso que a gente traz para a vida. Fui criada por Deus, Deus me criou. Mas a gente não para perguntar como isso aconteceu, né? Como que eu fiz, como que eu fui feita. Então, a gente não para pensar sobre isso. A gente vai pegando informação pronta, a gente vai pegando situações que, né, já feita, que alguém traz para a gente vai tomando aquilo enquanto nosso. E aí a gente vai vivendo de crenças que muitas vezes não é minha. Crenças que muitas vezes, ao invés de me impulsionar para a vida, porque as crenças também, elas são impulsionadoras, né? Não são só limitadoras. Ao invés de serem crenças que me impulsionam para a vida, são crenças que me param na vida, que me emperram na vida, que me amarram na vida. E, além das crenças, tem mais um monte de outras situações que são os bloqueios, que são as situações que aconteceu comigo na minha infância, coisas que me veio no meu processo de desenvolvimento que me bloqueou em algum momento, que me traumatizou, que causou um transtorno muito grande. Então, essas situações todas, muitas dessas situações precisam ser resolvidas na minha vida. Eu preciso resolver essas situações, porque o que está me vindo enquanto problema, né, emergindo lá das profundezas enquanto problema na minha vida, são esses gritos, né, esses gritos do inconsciente, para eu olhar, para eu resolver. Só que não tem só esses gritos de situações que me bloqueou aqui,
que me parou aqui ou que me trouxe alguma crença negativa aqui. Tem muito mais dentro desse inconsciente do que a gente imagina. Tem muito mais. E o que mais que tem dentro desse inconsciente que a gente nem imagina? Tem eu, tem você, tem quem nós somos de fato. Mais uma vez, vocês sabem que eu sou professora da Faculdade da Alma, eu formo psicanalista, então a gente ensina isso ali dentro, porque a gente precisa aprender sobre quem somos. Então, vou recorrer um pouquinho a uma teoria de Jung, e Jung fala do self e do ego. É como se o self fosse a parte real daquilo que nós somos, o espírito em nós, e o ego é aquela camada, aquela crosta que cativa, que fica em volta, que fica escondendo, que fica impedindo de esse espírito vir, desse espírito nascer, né? Então, quando eu resolvo essas situações que me adoecem, essas situações que são problemas na minha vida, essas situações que estão me doendo, eu vou trabalhando sobre mim. Ao invés de eu tomar um remédio e ficar camuflando a dor, eu vou tomar, está doendo no corpo, eu vou tomar, porque eu estou consciente, mas eu sei que eu preciso olhar para isso também. Quando eu vou trabalhando sobre mim, eu vou tirando um pedaço dessas camadas, eu vou tirando para que eu possa vir, para que eu possa surgir de mim mesmo, para que eu possa nascer de mim. Mas se eu não sei que eu estou aqui para cumprir esse propósito na vida, se eu não sei que eu estou aqui para que isso aconteça através de mim, as mensagens vão ficar vindo, eu vou ficar camuflando as mensagens, enfiando embaixo do tapete, resolvendo, dando um jeitinho brasileiro para as situações, mas eu não vou despertar para a vida, não vou despertar para quem eu sou, não vou despertar para o meu propósito e missão de vida material aqui na Terra, né? Mas vamos agora, como isso aqui é uma aula aberta, né? A gente tem aqui uns slides que a gente vai entender de maneira mais clara, né? De maneira mais concreta também, sobre quem somos, sobre o todo de tudo aquilo que nos corresponde. Montei esses slides aqui para a gente entender isso. Maravilha. Então, olha só, aqui nós temos uma tela que eu preparei, que são os nossos corpos sutis. Corpos sutis, por que sutil? Se você for lá no dicionário, você vai ver que sutil é invisível, ou que não se vê, enfim, sutil, sutil, né? A gente não consegue pegar, a gente sabe que tem, mas igual o ar que você respira, ele é sutil, né? Você não está vendo o ar, você está sentindo, você respira ele, mas você não está vendo, então o ar é sutil. Então, aqui eu coloquei corpos sutis, porque a gente vai ter uma noção bem ampla de nós mesmos, e entender que nós temos corpos sutis, somos corpo sutil, nós somos corpo sutil, né? A única parte que não é sutil em nós é o nosso corpo físico, né? Essa parte que reveste. O revestimento, vamos chamar de carcaça, né? Essa carcaça, que esse revestimento, ele não é sutil, porque ele corresponde, né, ao corpo de número 1, que é o corpo físico, tá? Então, vamos lá do sétimo para o primeiro. Lá em cima, do sétimo para o primeiro. Eu tenho o corpo do todo. No sexto, eu tenho o corpo trino. No quinto, eu tenho o corpo causal. A gente já vai entender o que é cada um e o que significa e o que quer dizer cada um. No quarto, eu tenho o corpo mental. No terceiro, eu tenho o corpo emocional. No segundo, eu tenho o corpo vital. E no primeiro, eu tenho o corpo físico, tá? Então, eu acredito que vocês estão vendo aí uma flechinha bem ali do lado, uma flechinha azul, e essa flechinha está descendo, indicando essa direção para baixo. Então, isso significa que a primeira parte que é formada de mim mesma, a primeira parte daquilo que eu sou, é aquela parte lá em cima, a parte 7, a sétima parte, né? Na realidade, a gente tem essa noção de que começa do corpo físico, né? Porque é a única coisa que eu conheço, a única coisa que eu vejo, a única coisa que eu sei de mim. Mas não é assim. Nós começamos lá de cima, e aí a gente vai vindo, até chegar humano, até chegar no corpo físico, até se formar matéria, até a gente nascer aqui. Agora a gente vai entender corpo a corpo, parte a parte,
de tudo isso que a gente é. Vocês estão vendo que eu coloquei um prédio, é uma forma desenhada para a gente entender melhor. Então, você vai imaginar, a partir de agora, você vai usar a tua imaginação, essa parte linda que a gente tem em nós, e vocês vão, na aula que eu dei 15 dias atrás, eu falo bastante sobre imaginação, vocês têm que ir lá ver essa aula que está linda. Então, use a imaginação de vocês e imagina que vocês são esse prédio. Tá? Eu sou esse prédio, você é esse prédio, todos nós aqui somos um prédio. E nós temos 7 andares em nós. Então, o nosso 7º andar, que é o topo, né? Esse primeiro andar de tudo aquilo que nós somos, esse primeiro andar é o nosso corpo primordial, a representação da unidade em nós, indivisível, uno. A gente é uno, uma formação única, né? Nós somos a essência criativa, a vida, tá? Então, aqui é o todo. Aqui vamos chamar vamos chamar de Deus, da energia plena, da energia primordial, da energia do todo. É o todo indivisível. Então, essa primeira parte é aquela que, no princípio, era isso que existia. No princípio, era só isso. Ou tudo isso. Né? Nossa mente não tem limites para mensurar. Então, isso é tudo que é. Né? Na capacidade que a gente tem de compreensão, imagina que isso é o todo, é o tudo, tá bom? E aí eu coloquei uma legendinha aqui, que tem ali as corzinhas, né? O amarelo, o laranja e o cinzinha. Talvez em algumas telas pode aparecer azul, mas é um cinza, tá? Então, o cinza, ele representa a parte material de tudo aquilo que nós somos. Olha ali no prédio para você ver. A parte material é só um andarzinho. É só um andarzinho, é só o térreo. É só o térreo, tá? Então, essa parte material, que é só o térreo, é isso que a gente consegue ver no espelho. É essa imagem que a gente vê quando a gente olha no espelho. E que a gente não quer ver quando a gente está brava com o TPM, porque você não quer nem olhar a tua cara no espelho. Essa imagem, essa é uma só, é uma parte só das 7 de tudo que a gente é. Essa parte material, essa parte física, é apenas uma partezinha. Agora, pensa comigo, a gente está acreditando que nós somos só isso. A gente está acreditando que a vida corresponde apenas a essa partezinha material que a gente está vendo no espelho, né? E que a gente fica cuidando na academia, ou que às vezes, enfim, a gente está achando que a vida é só isso. E enquanto a gente fica achando que a vida é só isso, a gente não vai ter esperança na vida. Porque como que eu vou encontrar esperança apenas em algo que não me dá esperança? Porque a gente vai entender que essa partezinha pequena, essa parte material, essa parte física, a vida, ela vem para ela, mas ela sem essa essência que vem nela, não é nada. Né? E é tudo também, né? Porque o espírito vai precisar dessa pequena partezinha que eu sou para conduzi-lo, né? Mas eu não posso pensar que eu sou só uma matéria, que eu sou só um físico. Por quê? Porque eu preciso ter esperança, porque é a esperança que move a vida, eu estou vivo porque eu tenho esperança. E se eu acho que eu sou só uma matéria, então eu não vou viver com esperança. Aí, lembra que eu falei das situações que nos acometem, enquanto situações que vêm que nos trazem dor lá em cima, o medo, o pânico, a ansiedade, a angústia? É por eu achar que a minha vida é tão limitada desse jeito. Se eu acho que minha vida é limitada desse jeito, a uma pequena matéria física, eu estou perdida, eu não tenho, daqui a um pouco eu entro em desespero. Então, as situações vão vir, por quê? Porque elas precisam me dizer, olha, você não é só isso, acorda, desperta. Tem uma fala que fala, desperta-te de entre os mortos, levanta-te. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar de entre os mortos, porque, literalmente, se eu estou acreditando que eu sou só uma matéria, eu estou adormecida, eu estou morta, literalmente, porque se eu não reconheço a vida em mim, reconhecer a vida em mim é ter uma compreensão maior de mim mesma, a vida não está aqui, né? Eu estou, tipo, andando zumbizando, né? Eu estou indo aonde o vento está soprando. Então, vamos lá. Essa pequena parte cinza é só a parte material.
Aí sobe um pouquinho ali para a parte laranja, tá vendo que a gente tem 3 partes laranjas ali, são 3 andares laranja, né? E esses andares em laranja, ele representa a energia. Então, essa parte, nós somos energias, tá? Nessa parte, a gente é energia. E a parte lá em cima, que está em amarelo, é o espírito, espiritual. É a nossa parte espiritual, a nossa parte energética e a nossa parte física. Essas 3 partes se juntam para a gente poder ser, para a gente poder estar aqui e agora, tá? Aqui na psicanálise eu chamo de corpo, inclusive isso compõe o nosso segundo tripé da formação, que é o corpo físico, o mental e o espiritual. Aqui na nossa formação a gente trabalha sobre esse todo, sobre essa compreensão do todo de tudo aquilo que a gente é. Porque se a gente não entende isso, gente, a gente está perdido na vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é a verdade sobre quem eu sou, é a verdade sobre mim. Porque se eu sou a imagem e semelhança, eu tenho que buscar conhecer a mim. Quando eu conheço a mim, eu conheço todo, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, eu preciso partir daqui para eu conhecer tudo fora de mim. Eu tenho que conhecer aquilo que está dentro de mim. Então, a gente está numa aula hoje maravilhosa, magnífica, conhecendo tudo que a gente é, tudo que a gente corresponde, tudo que está em nós. Então, agora nós vamos para o 6º corpo. Eu quero deixar bem claro, bem explicadinho, porque eu quero que a partir dessa aula de hoje você entenda exatamente sobre quem você é. Isso vai curar a tua vida. 6º corpo é o corpo trino. Aqui, aquela unidade, né, que era a parte 7, aquela unidade, ela já vai se dividindo para me dar forma, né, para se fazer em mim. Então, aqui nesse 6º corpo, ainda, né, totalmente espiritual, ainda na plenitude, porque essa parte amarela, ela sempre vai ser plena. Essa parte amarela é a parte plena, é a plenitude em mim. A gente fica querendo, eu quero ter uma vida plena, quero ter uma vida plena, e a gente fica correndo atrás de uma vida plena, a gente busca um relacionamento para ter uma vida plena, a gente busca casa para ter uma vida plena, a gente busca emprego para ter uma vida plena, a gente busca tudo para ter uma vida plena, mas a vida plena está dentro de mim, e a gente não entra para dentro para buscar essa vida, e a gente quer ter essa vida do lado de fora, e não vai achar, porque o caminho é para dentro. Então, aqui a gente tem, na parte espiritual, na Trindade, a gente já tem o Pai, o Filho, o Espírito, mas o Espírito na energia feminino e masculino, na energia da criação, na energia da criatividade, na energia que vai nos formar, né? Aqui a gente já tem no 6º corpo. E esse 6º corpo, como eu já falei, também é uma parte plena em nós, pleníssima em nós. E a gente consegue acessar isso dentro de nós, a gente consegue entrar para dentro de nós e ir lá nesse oceano de plenitude que nós somos, que está dentro de nós, a gente consegue fazer isso. Só que, muitas vezes, a nossa mente está tão bagunçada, a nossa mente está tão agitada, a nossa mente está tão perturbada com as preocupações, com as coisas do dia a dia, que a gente não consegue nem parar um pouquinho, a gente não consegue escutar a gente. E não tem como a gente querer escutar a gente pelo físico, vocês vão entender isso. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas a gente consegue, quando a gente para, quando a gente aprende a trabalhar sobre nós, quando a gente aprende a trabalhar sobre o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, a gente consegue entrar na nossa plenitude, a gente consegue acessar essa parte maravilhosa em nós e pegar daí força para continuar. Maravilha. 5º corpo. Esse corpo, gente, esse corpo é o corpo. Aqui a gente chama de o grande arquivo. Por que é o grande arquivo? Porque aqui está registrado tudo sobre a vida, sobre a minha vida. Tudo. Não tem um pingo faltando aqui. Tudo que eu faço está registrado aqui. Toda a minha história de vida, tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu preciso fazer ainda, né? O porquê eu estou vivo. Então, tudo está registrado nesse corpo aqui. Esse corpo, ele é a 3ª esfera que é formada na construção do ser que eu sou, né? Na construção do ser humano. Vindo para construir o ser humano, então, essa é a 3ª parte que é formada. A primeira, né, é o corpo do todo, uno. A segunda é o corpo do espírito, ali na Trindade.
E esse corpo causal aqui, ele é o terceiro corpo que é formado na construção do ser que eu sou, né? Da construção do ser humano. Aqui, gente, é literalmente o porquê de eu estar vivendo no aqui e no agora. É o porquê de eu ter vindo, Eliane, de eu ter vindo nessa energia dominante feminina, de eu ter vindo na família que eu vim, de eu ter sido filha da Dona Antônia e do seu Ulisses, de eu ter tido os irmãos que eu tive, de eu ter tido os relacionamentos que eu tive, de eu ter me tornado terapeuta, de eu ter sido professora um tempão, enfim, as causas, os porquês está aqui, todos os porquês está aqui. Quando a gente ora, tem uma fala, tem uma professora que ela diz, e eu acho isso lindo, e é uma realidade. Quando a gente ora buscando os porquês, a gente está perguntando aqui para essa parte nossa. A gente está fazendo a pergunta para essa parte. A gente grita daqui, ó, lá para o nosso quinto corpo, nosso corpo causa por quê, por quê, por quê? E, gente, se a gente parar, né, porque a gente só fica nos porquês, a gente fica igual criança, por quê, por quê? Se a gente parar para escutar, a gente tem a resposta, porque as respostas estão dentro de nós, ó, tá aqui, ó, está aqui no meu livro da vida, está aqui no meu corpo causal, está aqui, ó, na terceira parte que é formada de mim mesma, os porquês, o motivo, a razão, a causa para eu existir, para eu estar aqui. Está aqui os porquês. Então, esse corpo é o corpo das causas, onde é registrada todas as informações de experiências de vida do ser. Esse corpo também é chamado de o livro da vida. Olha que coisa linda, o livro da vida. E é onde está escrito o nosso nome. O meu nome, o seu nome, nosso nome, que nunca foi pronunciado. Nosso nome está escrito ali, né, nesse livro da vida. Então, até aqui a gente viu sobre o espírito, sobre a nossa parte espiritual. E aí, quando a gente trabalha sobre nós, a gente precisa estar em conexão com essa parte em nós. A gente precisa estar conectados a esta parte em nós. E, Eliane, como que eu me conecto com essa parte em mim? Como que isso acontece? Como que é feita essa conexão? Gente, é tão simples, né? A gente aprendia desde criança que a gente ajoelhava ali, a gente orava, a gente falava com o Papai do Céu, né? Aqui, ó. Mas a gente aprendia sobre um Papai do Céu zangado, né? Sobre um Papai do Céu vingativo, sobre um Papai do Céu que estava lá sentado no trono, separando, você vai para o céu, você vai... Enfim, a gente aprendia, a gente ficava com medo, né? A gente temia esse Deus, essa divindade. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai dando lugar para a gente aprender mais sobre nós, a gente vai entendendo que esse Papai do Céu é uma força maravilhosa, é o que eu sou, é uma força que me habita, é uma força que está em mim, é uma força que veio e se fez em mim. É essa força que vem e essa matéria que eu sou se faz sobre essa força, né? Que no fundo, tudo que eu sou é isso, que é só isso. Então, como que a gente se conecta? A gente se conecta com oração, com preces, com uma música que te faz sentir esse espírito em você, com uma ajuda, com qualquer coisa que você faça, que você sinta esse divino em você, isso te traz essa conexão com o teu divino, com o teu espírito, né? Meditar, enfim, gente, de alguma maneira você tem, peculiar teu essa forma, essa maneira de se conectar com essa força em você. Para muita gente, meditar e ficar ali paradinho, sentado, e ali se conectando. Para outro, é ficar andando, é ficar vendo as árvores, é ficar vendo os pássaros, é ficar ouvindo o barulho da água, é ficar sentindo um cheiro. Tem várias maneiras. Encontre em você aquilo que te conecta com o teu divino em você, aquilo que te conecta com o teu espírito em você. Se a gente não está conectado com esse espírito, é aquilo que eu falei na nossa aula passada. Eu vou sempre falar da aula, porque, gente, uma aula é melhor do que a outra. Você tem que assistir todas, está tudo lá no YouTube. A gente fica só com o nosso espelho voltado para baixo. E quando a gente fica com o nosso espelho voltado para baixo, o que eu vejo? Eu vejo só a matéria, eu vejo só aqui embaixo, eu vejo só aquilo que não pode me dar esperança. Né? Então, eu preciso voltar meu espelho para cima, eu preciso entender que tem uma força maravilhosa, incrível, poderosa,
e que essa força não está sentada em nenhum trono, essa força está sim, está sentada neste trono, nesta casa, é onde habita, né? Então eu preciso me conectar, certo? Vamos agora para o nosso corpo mental, que é o nosso quarto corpo. Aqui é que a coisa acontece, nesse quarto corpo, que é o corpo mental. Esta é a nossa quarta esfera, né, que é o nosso corpo do meio. Se você olhar aqui no predinho, você vai ver, né, no prédio, nessa construção aqui maravilhosa que eu criei, você vai ver que ele está no meio, literalmente no meio. Dele para cima tem 3, dele para baixo tem 3 também. Então, esse aqui é o nosso corpo do meio, nosso corpo da média, né? Esse corpo, ele é o corpo mental. Aqui, basta pensar e tudo já é. Aqui são criadas a realidade que o homem vive. Junto com o corpo emocional, esses dois corpos, quando se unem, cria a nossa realidade. Esses dois dão a vida, a gente já chega no corpo emocional, tá? Mas esse corpo mental, junto com o corpo emocional, eles dão a vida a tudo que a gente pensa e que a gente sente. Esse corpo, ele tem como elemento ar. Agora, os corpos, eles vão começar a adquirir elementos da natureza. Por quê? Porque agora eles estão chegando no plano físico. Então, eles vão começar a adquirir elementos da natureza. E o corpo mental, ele é o corpo de ar, é o corpo do vento, aquele... E é bem vento mesmo, né? É bem vento, porque às vezes a gente está aqui, vamos imaginar que eu estou aqui dando aula para vocês, falando, né? Lendo aqui os slides, mas o meu pensamento está lá, não sei na onde, está lá no paciente que eu vou atender amanhã, está lá no paciente que eu atendi hoje, está lá, sei lá, não sei, entende? Então, o nosso pensamento, a gente precisa trabalhar sobre, sobre esse corpo mental que a gente trabalha num foco muito forte na clínica psicanalítica, muito forte, porque a gente precisa trazer a pessoa para casa, né? A gente precisa trazer a pessoa para casa. Tem aquele ditado que fala quando o gato não tá, o rato, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Então, se eu não estou em casa, se eu não estou liderando a casa, se eu não estou cuidando da casa, se eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, se eu não estou em casa, gente, a casa vai ser depedrada, a casa vai ser, as vidraças vai ser tudo quebrada, porque todo mundo que passar na rua vai jogar uma pedra para quebrar as vidraças, a casa vai encher de pó, de poeira, vai encher de trata, de aranha, vai encher de tudo, sem contar que, de repente, a porta vai ser invadida por pessoas que estão ali ao léu e vai invadir, não é? Então, traga essa analogia para as situações que você está vivenciando. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigiam os sentinelas. E o que é o Senhor da casa? O Senhor da casa é o ser que eu sou. Se o ser que eu sou não está na casa, não adianta os sentinelas cuidar, porque não vai resolver, não tem ninguém em casa. Então, a gente precisa trabalhar sobre esse corpo mental. Porque é esse corpo mental que está criando a realidade que a gente está vivendo. Seja eu sabendo disso ou não, seja eu consciente disso ou não, a minha realidade, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, o que está doendo em mim, é eu que estou criando. E quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, Eliane, não, você não sabe o que aquela pessoa faz para mim, você não sabe o que eu passo naquele trabalho, você não sabe o que é meu relacionamento, você não sabe o que meu filho faz, você não sabe não sei o quê. Gente, é tudo personagem, um grande teatro, tá todo mundo interpretando papéis para você. Tá todo mundo te trazendo uma mensagem, tá todo mundo te dizendo algo, tá todo mundo te ajudando, tá todo mundo te servindo, tá todo mundo cooperando pro teu bem. E não o contrário disso. E por que tá todo mundo te trazendo essas mensagens? Por que tá todo mundo cooperando pro teu bem? Porque todo mundo, a gente está aqui para servir um ao outro. A gente precisa sair dessa percepção de separatividade, né? Eu, outro. Não, gente, é um corpo. Então, o corpo se ajuda. Se eu tô aqui, ó, ranquei uma cutícula, eu não vou sentir só aqui, ó, na pontinha do dedinho. Eu sinto essa cutícula no corpo inteiro e é um incômodo terrível. Terrível. Enquanto eu não resolvo essa questão aqui, ó, o corpo inteiro sofre, o corpo inteiro padece.
né? Então, a gente é um corpo e um serve ao outro no corpo. E aí, o que essas pessoas estão querendo me dizer quando elas estão me tratando desse jeito? Elas estão querendo me mostrar que tem uma coisa sobre mim que eu preciso trabalhar, que tem uma coisa sobre mim que eu preciso olhar, que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, que eu não estou presente para aquilo, né? Então, eu preciso olhar. E quando eu acho que é o patrão, que é o marido, que é o filho, que é não sei o quê, eu não estou olhando. E se eu não estou olhando, as situações precisam empilhar, né? Porque veio, eu não olhei, vai vir 2 vezes mais. Vem um tsunami. E enquanto eu não olho, eu não vou sair da dor, eu não vou sair dos problemas, eu vou ficar me enchendo de remédio para poder dormir, para poder acordar, para poder andar, para poder trabalhar, para poder viver, para poder me relacionar, para poder tudo, né? Enfim, ainda bem, os remédios ainda ajudam, né? Tá aqui para nos servir. Mas eu preciso também ter essa compreensão de mim no todo, de quem eu sou, e entender que, pô, eu estou criando essa realidade. Se aí eu estou criando essa realidade, tá na minha mão. Eu posso mudar, eu posso modificar, eu posso fazer diferente. Só que só vou poder mudar, modificar, fazer diferente se eu conheço a máquina, se eu conheço como funciona, se eu leio o manual e se eu sei exatamente que botão tem que apertar. Aqui, o Ricardo Leal, ele trabalha com marketing, né, para terapeutas, e ele fala muito sobre essa questão de apertar botão, porque a pessoa quer o resultado, mas ela não quer apertar os botões, né? E a gente tem que apertar os botões, e principalmente os nossos botões, né, para a gente descobrir quem a gente é, porque não adianta você ter uma máquina top das galáxias aí na tua casa que faz tudo, né, lava, torce, seca, sai até passar da roupa, se você só está usando ela para lavar, né? Então, a gente precisa aprender sobre a gente. E quando a gente aprende sobre a gente vai muito mais longe, né? E a gente, na realidade, a gente desperta, a gente acorda, a gente entra na vida plena que a gente está aqui para viver, porque a vida plena não é só do corpo físico. O corpo físico sozinho ele não vai para lugar nenhum. O corpo físico é um carro. Se você não entra no carro e liga ele tem que ter gasolina ainda, né? Você liga ele e direciona para onde ele tem que ir, o carro não sai da garagem, né? Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa saber quem a gente é. E, gente, o corpo mental, ele é o corpo maravilhoso. Esse corpo mental, ele é o corpo a central. Ele é a central, gente. É aí, daí que sai todas as coisas. Né? Então, toda essa força maravilhosa, toda essa força poderosa, todo esse poder que eu sou, vem ali para ser utilizado, para ser usado a meu favor, porque todas essas coisas já foram feitas, já está tudo feito. Então, vem ali, ó, para eu gestar ali no corpo mental, para eu poder usar a meu favor, para eu poder fazer aquilo que eu, enquanto ser consciente que sou, sei que vai ser para o bom, para o belo e para o justo, meu e de todos. Só que tem uma coisa que acontece nesse corpo mental, tá? Uma coisa acontece, esse corpo mental, aqui nesse corpo mental, que é a minha parte do meio, que é, né, olhando enquanto o predinho ali que eu construí, mas não tem, tá, gente? Entenda uma coisa, não é assim, eu tenho uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, outra parte... eu sou uma coisa só, é um todo, tá? Isso são consciências em mim, é um todo. E nesse corpo mental aqui, vai se desenvolver uma força dessa natureza da matéria que vai vir também, que vai se desenvolver até para que eu possa, enquanto matéria, permanecer viva. Aqui na psicanálise, a gente vai entender enquanto instinto, tá? Que são a força do instinto, a força instintual. Mas essa força, ela tem um nome, porque a gente conheceu ela um pouquinho mais, ela não é só o instinto. Essa força se chama ego, é a outra natureza do homem, a outra natureza da matéria, da carne. Então, tem uma aula, eu não sei agora dizer para vocês, porque essa aula já faz tempo que eu dei, está aqui no YouTube, que eu explico certinho como as informações vêm do alto para a gente, chega aqui no corpo do meio, no corpo mental, onde ela precisa ser gestada para ser distribuída para mim, para que eu tenha vida aqui, né? Quando a informação ela vem ali, o ego ele recebe essa informação. Ele recebe, então ele vai manipular essa informação e vai fazer essa informação ir de acordo com os interesses dele.
Mas, enquanto eu não estou consciente, tá tudo bem, ele vai direcionar, ele vai ser o motorista do carro. Mas quando eu me torno consciente de mim, eu tenho que tirar ele da direção. Eu tiro ele da direção, eu saio do automático da vida para o mecânico, eu vou botar a mão no volante, eu que vou direcionar. E aí, gente, essas situações que vai acontecer na minha vida enquanto problema, que é o que eu vou levar lá no divã para o terapeuta, esses problemas também está a serviço da vida, a serviço de algo maior. Por quê? Porque eu preciso despertar para quem eu sou. Em despertando para quem eu sou, eu consigo destronar essa outra força da natureza, da matéria que está em mim, para o espírito poder vir, para o espírito tomar casa, para o espírito poder habitar, né? E a gente precisa também tirar essa ideia, que às vezes a gente tem uma ideia, gente, eu vou falar porque eu quero que vocês entendam, mas não me interprete mal, né? Às vezes a gente tem uma ideia entranhada, religiosa dentro de nós, que a gente acha que viver no espírito é estar ali de mãozinhas juntadinhas, ou fazendo uma missão não sei na onde, ou ali com um negócio na cabeça, ou ali assim. Não, gente, não tem nada a ver. Tá tudo bem quem pensa dessa maneira, tá? Mas viver em espírito é a vida. Por quê? Porque o ser que eu sou é espírito e é o ser que eu sou que veio aqui para o propósito e a missão na Terra. E não a matéria, e não o corpo físico. O corpo físico é o condutor, é o veículo, que a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Então, viver em espírito é isso. É eu entender quem eu sou, dizer, olha, ego, tchau, né? Não, até aqui você me serviu, agora não me serve mais. Por quê? Porque o espírito veio, o espírito nasceu. E o espírito só vem quando eu desperto para quem eu sou. E, gente, o espírito, ele vai vir, porque ele precisa vir. O propósito, a missão aqui na Terra é dele, tá? Então, às vezes eu vou engolir ele. Vai aquele nó na garganta que não sai daqui nunca mais. É aquela coisa aqui no estômago, aquele aperto aqui no peito, aquela coisa assim. É porque eu tô segurando, porque eu não quero vir, não quero deixar vir. Então, a gente tem que sair disso. A gente precisa despertar para a gente poder viver a nossa vida e viver no espírito, e viver em espírito, né? E viver plenamente, tá? Então, por que eu estou falando dessa questão do ego? Porque o ego, ele vai começar a se desenvolver aqui, e o ego, ele sabe de quem eu sou, ele sabe de mim, ele sabe quem eu sou. Então, quando ele vê, né, essa parte linda, maravilhosa, esse self, né, o ser que eu sou, ele vai fazer isso, é aqui que ele faz isso. Lembra que eu falei ali no comecinho, que ele vai cativar, que ele vai virar uma costa em cima? É aqui que ele faz isso. E é aqui que ele vai começar a me determinar. Só que, quando eu começo a despertar para mim, eu vou me limpando dele, eu vou me resgatando, eu vou trabalhando sobre mim e eu vou deixando que a minha luz venha, né? Que a minha luz desperta, tá? Então, vamos entender a psique agora, antes de eu iniciar esse processo aqui da explicação do corpo emocional. Então, o que é a psique? A psique é o nosso psicológico. Então, quando a pessoa vai para o médico, daí o médico faz um monte de exame, aí o médico olha para a pessoa e fala assim, olha, essa situação sua é psicológica. O médico está querendo dizer que você tem um problema no teu emocional e no teu mental, e que ele não vai conseguir resolver isso. Você vai ter que procurar o médico do mental e o médico do emocional. E quem que é o médico do mental e o médico do emocional? É um terapeuta. É um terapeuta que entende essa completude do ser que você é. É um terapeuta que entende você nas suas esferas física, mental e espiritual. Um terapeuta que entende você no todo que você é. Nessa compreensão que a gente está tendo aqui. Então, o terapeuta vai ajudar você a resolver esse problema, porque ele sabe como trabalhar sobre esses corpos, ele sabe como chegar no teu mental e no teu emocional e trabalhar sobre isso. E ele sabe também como te levar a essa compreensão do todo, porque sem compreender, gente, sem ganhar consciência, não tem terapia que resolve. O que é ganhar consciência? Ganhar consciência é o que você está fazendo aqui. Você está nessa aula ganhando consciência. Consciência de quê? De quem você é. Então, sem ganhar consciência, tudo que a gente faz vai ser só paliativo. Não vai resolver o nosso problema a longo prazo. Vai resolver aqui agora. Daqui um pouquinho ele volta de novo e aí a gente vai viver de paliativo, né? Quando a gente acha que resolveu um problema, o problema voltou 2 vezes mais. Então,
a gente vai trabalhar, tem que trabalhar sobre corpo emocional e corpo mental, para a gente poder resolver, de fato, aquela situação que a pessoa está vivenciando, e a gente também precisa ganhar consciência, dar para essa pessoa uma consciência do todo que ela é, porque ela precisa descobrir a força que ela tem nela, porque ela está vivendo essa situação porque ela está se vendo fraca. Se ela está se vendo fraca, ela não sabe a força que tem. Então, ela precisa descobrir a força que tem. E o terapeuta tem essa obrigação, ele tem esse dever de ajudar o paciente ali a descobrir a força que ele tem em si. Entendendo, né, que o nosso psique é o nosso psicológico é formado pelo corpo emocional e corpo mental. E eu falo aqui, ó, sem parar, corpo emocional e corpo mental são duas forças muito poderosas, muito poderosas. Corpo mental é força eletro e corpo emocional é força magnética, porque o corpo emocional, ele vai criar as sensações, ele vai criar o sentimento. Então, só um pensamento é só um pensamento. Mas quando esse pensamento entrou aqui, ele vai se materializar no meu corpo físico enquanto emoção. Então, o que é a emoção? A emoção é o pensamento sentido. É o pensamento quando dói, né? Então, a emoção e pensamento junto cria força elétrica e força magnética, juntou as duas, criou. Então, criou o quê? Criou aquilo que você está pensando, criou aquilo que está na tua mente o tempo todo, criou aquilo que você está indo para o travesseiro com aquilo na cabeça, criou aquilo que você está pensando e que você está engolindo e que você está aqui parado na garganta que você não falou, entendeu? Então, isso é o que está criando. E é isso que está te adoecendo, e é isso que está doendo em você. E aí, as situações vêm para a tua vida, você está com uma situação que você não resolveu, tá? Você está com uma situação dentro de você, você não resolveu essa situação, e aí, aí vem uma pessoa que te lembra dessa situação. Aí você vai, nossa, que pessoa insuportável. Ai, que pessoa não sei o que. Ai, não sei que essa pessoa. Entendeu? Então, aquilo que você não olha sobre você, que você precisa trabalhar sobre você, alguém vai te servir. Alguém vai mostrar para você aquilo que você precisa resolver em você. E agora, entendendo isso, você não vai mais entrar em contenda com a pessoa, porque você vai entender que a pessoa está te servindo, né? Você vai, deixa eu ver o que eu estou sentindo com essa presença aqui. Nossa, estou sentindo um ódio. Então é sobre isso que eu tenho que trabalhar em mim, porque o ódio está aqui dentro. Porque se diante daquela pessoa eu senti ódio, porque, sintonizei. Se eu sintonizei é porque eu tenho igual, eu sintonizei, atraí. Então, eu tenho que trabalhar sobre isso em mim. Então, vamos lá, deixa eu ler o que eu escrevi sobre corpo emocional. Corpo emocional é o corpo responsável pelo sentimento. É também conhecido como corpo astral. Você vai ouvir em algumas teorias, né, falar corpo astral, porque ele tem a ver com astral, com essa questão do astral, né? Que baixo astral, que alto astral, então ele também é conhecido como corpo astral. Esse corpo, ele traduz, né, os pensamentos em sensações que são enviadas para o corpo físico, e esse corpo físico vai sentir essas sensações. Ele é a quinta esfera formada na construção do ser humano, né? Então, vai descendo ali, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O corpo emocional é a quinta esfera formada. Esse corpo emocional, ele tem como elemento a água, tá? E ele não tem à toa esse elemento também, gente, porque às vezes a gente fala, né? Nossa, tô afogada nas mágoas, né? Afogou nas mágoas. E a mágoa é o quê? A mágoa é uma tristeza, a mágoa é uma coisa que é terrível, né? Então a gente afoga. E aí, quando a gente junta toda aquela composição daquilo que representa a gente na parte material, que é a terra, junto com um perrengue que a gente viveu na vida, a gente faz uma lama disso e fica ali naquela lama e a gente não sai daquilo por nada, né? Misericórdia. Então, o corpo emocional, ele é o corpo que está relacionado com a água, tá? E também é conhecido como corpo astral. Vamos agora para o nosso corpo vital. Maravilha. Esta é a sexta esfera formada na construção do ser humano. O corpo vital também é conhecido como perispírito, algumas literaturas traz essa fala, tá?
E por que perispírito? Porque ele tem uma forma meio fantasminha, assim, se você vê na forma, é aquela forma meio fantasminha. Então, é conhecido como perispírito. Ele é responsável pela captação, gestão e distribuição de energias para todo o corpo. Gente, presta atenção nisso. Olha isso aqui, ó. Esse corpo, esse sexto corpo de cima para baixo, de baixo para cima, ele é o segundo. Ele é responsável, esse corpo de energia, é um corpo de energia mesmo, tá? Esse corpo vital é um corpo de energia. Energia vital. Por que energia vital? Porque é energia de vida, né? É quando a pessoa, quando o médico vai ver e a pessoa não está mais com vida, o que o médico fala? Não tem sinais vitais. Não tem sinais vitais, ou seja, não tem vida, não tem sinal de vida. Então, corpo vital é o corpo que dá a vida ao corpo físico. Sem o corpo vital, esse corpo físico não tem vida, né? Então, esse é o corpo que dá a vida e dá a força energética, é um corpo de energia, tá? Então, esse corpo vital, ele é conhecido, já falei como perispírito, ele é responsável pela captação, gestão e distribuição. Então, ele recebe as energias, né, que vêm do meio, tá? Todas as energias, inclusive que vêm da minha própria mente, do meu pensamento, ele recebe essas energias, ele capta, ele gesta e ele vai distribuindo, né? O jeito que vir, ele vai... Ele é um bom servo, tá? O corpo vital é um bom servo. Ele não vai trabalhar sobre as energias, mas ele vai pegar do jeito que está vindo, ele vai distribuir. Esse é um corpo que requer cuidado e bastante trabalho sobre si. Se alguns dos pontos de energia que capta, né, alguns dos pontos neste corpo que capta as energias estiverem obstruídos, as energias não fluem. E isso pode causar doenças, inclusive físicas, doenças no corpo físico. Esse corpo tem como elemento o fogo, tá? Então, gente, o corpo vital, para quem estuda terapia holística, terapias integrativas, né, sabe muito bem disso, que no nosso corpo vital a gente tem pontos de captação de energia. É igual energia elétrica, né? Energia elétrica, ela tem uns postes maiores e uns postes menores, uns fios mais grossos e uns fios mais finos. Então, esses pontos de energia, esses pontos de captação de energia no corpo vital, é como se fossem esses postes maiores, essas torres maiores, né, que captam as energias para distribuir ali para o nosso corpo todo. Agora, como que eu estou pensando a minha vida? Como que eu estou sentindo a minha vida? Que tipo de energia eu estou gerando para mim? Energia de vida ou energia de morte? Energia para eu acordar animada, contente, mais um dia de trabalho, yes, que maravilhoso! Ou energia para eu me enfiar assim, igual uma avestruz embaixo do travesseiro e não querer sair por nada? Porque aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto me determina. E as pessoas falam, mas Eliane, eu não sei, e como que eu mudo meu pensamento? Porque não dá para mudar, eu não mudo, o pensamento tem vontade própria. Gente, o pensamento tem vontade própria até eu descobrir quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, o pensamento para de ter vontade própria, porque a vontade própria é minha, não do pensamento. O pensamento é uma coisa dentro de mim, não o contrário. É o pensamento dentro de mim, não eu dentro do pensamento, né? É igual essa água aqui, ó. Não é o copo dentro da água, é a água dentro do copo. Então, eu tô aqui, ó. Vamos pegar o exemplo da emoção, né? Tô com uma emoção triste, uma emoção que tá me dando uma dor, uma emoção que tá me dando uma tristeza, uma emoção que tá me dando um aperto no peito, uma emoção que tá me sufocando. Vamos imaginar que essa emoção seja a água. O que eu, enquanto ser que eu sou consciente de mim, faço com essa emoção? Opa, troca essa emoção. Tira essa emoção, não quero essa emoção. Ou eu tenho que olhar para essa emoção e entender, opa, peraí, por que essa emoção tá me doendo? Por que essa emoção tá não sei o quê? Daí, de repente, essa água tá suja, eu vou lá e boto no filtro a água fica só com aquilo que é bom dela, né? Então, a gente precisa aprender a fazer uma gestão sobre nós, uma gestão sobre as nossas emoções, uma gestão sobre os nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente agora entende que os meus pensamentos, os meus sentimentos estão criando minha energia, está criando a minha vida, está criando minha vitalidade. Então, se eu não estou alinhada com o meu pensamento e com os meus sentimentos, eu não estou mandando vida para o meu corpo. Então, ao invés de eu estar vivendo, eu estou morrendo. Só que, se eu fico só na esfera
né, ali do mental para baixo, eu também não vou ter força suficiente, eu não vou estar consciente. Então, ó, eu entro um pouquinho mais, eu subo um pouquinho mais aqui em cima, e daí eu vou lá no corpo de causa. Eu vou entender por que essa situação está na minha vida do jeito que está. Eu vou entender por que vim desse jeito, por que tudo isso está aqui, o que eu tenho que aprender com tudo isso, o que tudo isso tem que construir em mim. Então, eu mudo minha forma de pensar, daí eu começo a aprender a pensar a meu respeito. Daí eu pego como exemplo. Deus fala, né? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então, se a gente traz Deus, que é o todo nosso, para nós, né, aqui para casa, a gente vai começar a pensar como Deus, a gente vai começar a pensar bom, vai começar a ter um pensamento bom a nosso respeito, um pensamento de vida e não de morte, até porque a morte nem existe mais, a gente vai parar de ter os pânicos, parar de ter as crises, parar de ter os medos e nos fortalecer enquanto ser que a gente é e começar a pensar aquilo que nós precisamos pensar a nosso respeito. Quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de criar, eu mudo a forma de sentir, eu mudo a forma de tudo. Porque, não sei agora, mas na época ali da pandemia estava em alta, né? A lei da atração, né? Lei da atração, pensa, cria, pensa, cria. Mas o que adianta eu saber que lei da atração, pensa, cria? Se eu não sei como pensar, se eu não sei como criar, se eu não sei de onde está vindo isso, se eu não sei quem que cria, se eu não sei que força é essa em mim, se eu não sei de nada. Né? A gente precisa saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar consciente da gente, consciente de quem a gente é. Senão, o negócio não acontece, nada rola. Então, a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a sentir. E, gente, depois dessa aula de hoje, olha, você não tem como reclamar mais, né? Porque eu estou dizendo quais são as bases para você fazer tudo isso. O que você precisa se apegar? Onde está a tua esperança? Da onde vem a tua esperança? O que te dá esperança? A gente está falando um todo aqui, olha. Gente, uma aula dessa aberta, ó, se você não aproveitar, vai ter que ir lá na clínica pagar uma terapia comigo, porque não tem jeito. E eu sempre busco trazer uma linguagem que eu espero que você esteja me entendendo. Eu espero que a gente esteja aqui tendo uma comunicação clara e você esteja entendendo o que eu quero te dizer, que eu estou te trazendo, tá? Então, agora tem uma coisa super importante, mas eu acho que eu já vou falar isso no próximo slide, tá? Corpo físico. A primeira parte, lembra aquela partezinha cinza ali do nosso prédio, da nossa construção, de quem somos, de tudo isso que a gente é? Então, corpo físico. Corpo físico. Esta é a sétima esfera formada na construção do ser humano. A última parte a ser formada. Gente, a última parte a ser formada. A parte física é a última que acontece, é a última que se faz, né? A última que conclui. O corpo físico é um corpo denso, tá? Ele é denso. Por que ele é denso? Porque quando chega no corpo físico, toda aquela energia sutil, ela já diminuiu tanto de velocidade, a gente já vai entender isso, porque eu já vou explicar para vocês sobre essa questão de diminuir de velocidade para formar o corpo. A energia, ela já veio, né? Ela foi diminuindo, porque lá em cima a energia está numa potência máxima, né? Um vapor total. Então, ela vai diminuindo de potência, até ela condizer com uma criação da matéria, até ela condizer com o físico. Então, ela vai se densificando, ela vai ganhando densidade à medida que ela vai diminuindo de velocidade. É igual a nossa energia aqui, né? Aqui em casa é 110. Não dá para chegar uma energia mais potente aqui, porque estouraria todos os fios aqui, não tinha como, né? Então, essa energia sai lá da hidrelétrica numa potência, e vai diminuindo de velocidade, vai diminuindo, até chegar aqui nessa potência de 110, para eu poder ter luz, né? Para a luz se fazer aqui na minha casa. Então, nós, enquanto ser que nós somos, né? A gente vai diminuindo de velocidade, enquanto espírito lá do alto, a gente vai diminuindo de velocidade, até a gente chegar numa frequência cabível, né? Para sintonizar aqui com a matéria e a matéria se fazer, tá? Então, a matéria é a parte mais densa nossa. E por nós sermos essa parte mais densa, a gente está totalmente sobre a lei da gravidade, né? A gravidade nos empurra para baixo, a gente consegue ficar aqui de pé no planeta Terra, porque a gravidade consegue trabalhar sobre essa densidade que é o nosso corpo físico. Então, enfim, né? Todas as coisas têm um grande propósito nessa vida, né, gente? Olha que Deus maravilhoso. Então, a gente é a parte mais densa, é o corpo do soma, tá? O que é o corpo do soma? O corpo da somatização. É o corpo que vai perceber
a dor, que vai perceber os sintomas, que vai perceber onde vai doer. É onde vai doer, é onde dói, né? É o corpo do soma, é o corpo da somatização, é onde dói em nós. Gente, olha isso. É o casulo. Enquanto eu estava preparando essa aula, e eu já dei essa aula, assim, várias vezes. Lá dentro da Faculdade da Alma já dei. Eu acho que eu já dei também em outro formato, aqui nas aulas abertas. Eu já falei muito sobre isso e ainda não tinha me vindo essa questão do casulo, né? Do nosso corpo humano ser o casulo. Veio o veículo, veio o condutor, veio um monte de coisa, mas ontem me veio o casulo. Quando eu parei para pensar por que que o corpo... Porque, gente, eu fico, tá? As informações ficam vindo, fazendo download, assim. Fico fazendo download, né? Eu fico recebendo. Esses dias eu postei no meu Instagram um Reels, e foi um download que eu recebi. Esse Reels, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, mas eu recebi um download e postei o Reels. E aí tem um amigo que foi lá e comentou, né? Eliane, isso daí também veio de dentro de você ou tem alguma outra literatura que eu consigo pesquisar para eu aprender mais, né? E aí isso veio de dentro de mim, né? A referência é o alto. Referência é o alto. Então veio o download. Aí quando veio o casulo, eu perguntei, por que o casulo? Por que casulo? Aí, gente, quando me revelou o porquê do casulo, que coisa linda que foi. Meu Deus, foi lindo, né? Porque o casulo, o que que acontece quando a lagartinha ela entra no casulo? E o que que acontece quando ela sai do casulo? Ai, que coisa linda, gente. É o Espírito nascendo de nós, é o Espírito vindo através de nós, é o Espírito fluindo. Ele vai entrar num casulinho, né? Porque é necessário esse casulinho ir se formando, e tendo ali as suas bases, e sendo ali cuidado na tua infância, na adolescência, e ali formando os seus setênios, e ali se desenvolvendo, para que no momento certo ele nasça, no momento certo ele vem, no momento certo ele surge, né? No momento certo ele vem, ele nasce da gente. E aí eu falei, gente, que maravilhoso, que coisa mais linda isso. E de fato, o nosso corpo físico é o casulo de quem? O casulo do espírito, que até então espera o momento certo para vir. E o momento certo para vir, ele vai vir, gente. Ainda que doa. Eu estava conversando com outra pessoa ontem, né? Daí ela estava falando, por que que a gente só muda quando as coisas doem na vida da gente? Por que que a gente só muda quando as coisas vêm machucando na vida da gente? Porque de outra maneira a gente não daria ouvido, de outra maneira a gente não sairia do lugar, de outra maneira a gente daria aquele jeitinho que a gente sempre dá para situações, a gente não ia mudar. Inevitável, né? E vai melhorando, tá? À medida que a gente vai ganhando consciência, então as coisas não precisam mais vir em dor, até porque a gente aprende a sentir a dor. Porque quando a gente está inconsciente, a gente sente de uma maneira. Quando a gente se torna consciente, a gente percebe isso de uma outra maneira que vocês não têm nem ideia, né? Não é que a dor para de vir, é que a gente mudou, é que a nossa mente mudou, a nossa percepção mudou, nossa consciência mudou. Agora vai ter que doer, porque se não dói, a gente não sai do lugar. Se eu fico aqui sentada, eu não sinto fome, não sinto nada, eu não vou sair daqui, tá tudo confortável, tô numa boa aqui, né? Então, o desconforto, ele vem para nos fazer caminhar. E quando a gente caminha, a gente sai do lugar. Quando a gente sai do lugar, a gente vai evoluindo. A gente vai indo, evoluindo, e aí o ser em nós vai vindo, né? A gente sai desse casulo da ignorância, de fato, da ignorância, né, que a gente tem dentro de nós, de não saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente veio, e a gente deixa o Espírito vir, o Espírito surgir. Então, quando o Espírito nasce, gente, quando você passa por essa mudança, você não volta mais. É exatamente como a lagarta quando ela vira borboleta. A borboleta não volta mais a ser lagarta, não existe essa possibilidade. Então, uma vez que você desperta para quem você é, uma vez que você deixa o teu ser vir, o que é o teu ser vir? O teu espírito vir. Quando você permite que isso se faça, então você sai desse casulo da percepção apenas material de achar que você é só um corpo e nada mais que isso, que daqui a pouquinho você tem que aproveitar a vida porque morreu, acabou. Entende? A gente sai disso. É essa verdade que a gente precisa trazer para dentro. É esse alimento que a gente precisa se alimentar para a gente poder
descobrir a nós mesmos, né? E quando eu digo descobrir, gente, eu quero dizer descobrir no sentido mais literal mesmo da palavra, porque são tantas cobertas que a gente vai pondo sobre a gente, né? Cobertas do sistema, coberta das crenças, cobertas das pessoas, do que as pessoas esperam de nós, coberta de querer agradar, coberta de querer pertencer, coberta de um monte de coisa, que daqui a pouquinho a gente nem é mais a gente tá achando que a gente é aquilo, mas aquilo não tá correspondendo a gente, porque aquilo não tá trazendo alegria, aquilo não tá trazendo vida, e a gente não tá percebendo isso. Então, a gente precisa ir tirando todas essas cobertas, tirando todas, e nos descobrindo, para a gente poder acordar para quem nós somos, para a gente poder olhar no espelho e reconhecer, né? Porque até aqui eu ouvi falar, agora eu vejo, né? Agora eu vejo, agora eu não vejo mais como o menino, porque agora eu cresci, agora eu vejo como homem. Então, a gente precisa ter esse despertar, porque se a gente não tem esse despertar, a gente não descobre as oportunidades, né? A gente não resolve nossos problemas, a gente não sai da nossa dor. Agora, eu vou explicar, agora de maneira mais clara, aquela telinha da como se dá o processo de materialização. Dá uma olhadinha lá, ó. Aqui em cima tem uma figura de um homem, né? E ali na frente tem uma figura de um sol com raiozinhos, essas coisas. E tem uma flechinha preta que indica para o homem, uma flechinha amarela que indica para esse raio. Se a gente fazer assim, pegar o raio e subir lá em cima e colocar o homem aqui embaixo, é aquele prédiozinho da explicação, né? Que eu acabei de trazer aqui dos corpos sutis, né? Aqui em cima o todo, no 7, o todo. E aqui embaixo, o homem, né, na matéria, o ser na matéria. Então, para que esse todo se materialize aqui neste plano terreno, ele vai diminuindo de velocidade, como eu já falei, né? E à medida que ele vai diminuindo de velocidade, ele vai modificando a sua forma energética, né? Então, começa aqui num campo de energia primordial, e vai descendo, tá vendo que tem uma escadinha descendo? Aí ele vai para o bóson de Higgs se forma o quark se forma o prótons, o átomos, dos átomos moléculas, das moléculas células, das células órgão, dos órgãos formam-se um corpo humano e eis que a gente nasce, eis que eu estou aqui, eis que você está aí. Então, esse processo de materialização do espírito para a matéria é uma jornada, né? É uma jornada do divino para essa parte física material, e que num dado momento, essa parte consciente, desperta de quem ela é, volta para o divino. O divino vem, se faz em nós, vivemos toda essa experiência de vida enquanto ser humano que a gente precisa viver, e depois a gente volta para o divino, a gente volta para o lugar, né? De onde a gente tem que estar, de onde a gente veio, a gente volta. Olha que coisa linda isso, gente. Meu Deus do céu. Então, ó, quando o seu filho perguntar, mamãe, como que eu fui formado? Aí você vem, pega essa aula aqui e fala, filho, vamos assistir essa aula aqui, ó, que você vai aprender como que você foi formado. Gente, explica para tua criança como que ela foi formada. A gente pega e fala para a criança, uma cegonha botou você numa sacola e trouxe você. Não explica nada, porque não explica nada. Então, quando teu filho perguntar como que eu fui formado, você já sabe o que dizer, você já sabe o que falar. Você fala, filho, olha, você era um serzinho de luz, lindo, maravilhoso, pleno. E esse serzinho de luz quis vir aqui, ó, na barriga da mamãe. E para ele vir aqui na barriga da mamãe, ele fez essa jornada aqui, ó. Era um campo primordial de energia, que se fez o bóson, que se fez quarks, que se fez... Aí se explica, dá uma forminha bonitinha para cada um desses nomes, que a criança não vai nem entender o que é isso, né? E talvez você vai correr para o Google pesquisar e faz isso, corre, pesquisa, vai ganhar consciência, porque isso é muito importante, né? Mas quando eu vi essa explicação de maneira bem tabela periódica, né? Eu fiquei apaixonada nisso, né? Porque eu sou uma cientista, mas com essa conexão do alto, porque se a gente não une aquilo que a gente aprende aqui, ó, eu falo, né? Nesse campo horizontal, se a gente não une o que a gente aprende no campo horizontal
com aquilo que corresponde a quem nós somos de fato, que é esse campo vertical, ó, esse aqui, ó, fica vazio, não serve de nada, não traz solução, não dá esperança. Então, quando a gente consegue unir este com este, então a vida se faz na sua plenitude, e isso é maravilhoso. Eu espero que essa aula tenha servido para você enquanto solução aí para o problema que você está vivenciando. A gente traz, toda segunda-feira, a gente traz um conteúdo aqui no canal aberto do YouTube da Faculdade da Alma para curar a tua vida. Se você chegou só nesse conteúdo, tem mais um monte de outros conteúdos, vai lá buscar todas as aulas. E a gente também forma terapeutas aqui dentro da Faculdade da Alma. Se você percebeu que, cara, esse negócio tocou em você, vem conhecer um pouquinho mais disso. Venha fazer uma formação em terapia, em psicanálise clínica e curar a tua vida. E depois, se você quiser, levar essa cura adiante como terapeuta também. As matrículas estão abertas. Nesse momento, a gente está com uma super promoção. Depois você clica no link que vai ficar aqui embaixo desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa formação e sobre a promoção que a gente está nesse momento, que vale muito a pena, certo? No mais, eu agradeço a todos vocês, muito obrigada por essa companhia de sempre, gratidão, beijo e até a nossa próxima aula nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal.